Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 79 do dia 18 de abril de 2021, mais um domingão para a gente falar de direito tributário. E o Tributologia de hoje traz, na verdade, um debate muito interessante. Eu quero analisar com vocês uma notícia que foi veiculada essa semana, foi a semana que já começou com uma notícia bombástica, né, no Valor Econômico. No dia 12 de abril foi publicada a notícia de que turmas do STJ dificultam a defesa do contribuinte em sede de execução fiscal. Na verdade, o que essa notícia traz é o resultado do julgamento dos embargos de divergência em RESP, número 1795347, embargo de divergência em RESP, número 1795347, de relatoria do ministro Gurgel de Farias, cujo embargante foi a Raizen Combustíveis S.A. No caso concreto, a discussão envolve a possibilidade ou não da discussão em sede de embargos à execução de compensação negada na esfera administrativa. No caso concreto, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma tentativa de compensação por meio da recorrente de tributos na esfera administrativa e a Receita Federal negou essa compensação. A Receita Federal negou essa compensação. E com essa negativa da Receita Federal, a contribuinte, obviamente, não tinha o direito, não lhe foi reconhecido o direito de compensar, de modo que ela sofreu uma execução fiscal e alegou na sua defesa o direito de compensar, direito esse que foi negado na esfera administrativa. O que acontece é que a Lei de Execuções Fiscais, no artigo 16, parágrafo 3º, diz com todas as letras que não é cabível, em sede de embargos à execução, a alegação de compensação. Veja, o ponto relevante aqui é o seguinte: a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, ela é a lei que regulamenta a cobrança judicial da dívida ativa, de natureza tributária ou não tributária. Então, a Lei de Execuções Fiscais ela vai regulamentar como é que vai ser feita essa cobrança, de modo que a lei vai trazer as regras para que haja a defesa do contribuinte. Não é nenhuma novidade que não é cabível, em sede de embargos à execução, a alegação de compensação, a não ser que a compensação tenha sido analisada e deferida na esfera administrativa. Se a compensação foi analisada, se a compensação foi deferida na esfera administrativa, aí nós temos um argumento a ser trazido em sede de embargos à execução. Mas por que em sede de embargos à execução não é cabível a alegação de compensação? Eu confesso que eu também discordo dessa teoria. Eu também discordo dessa lógica, mas a execução fiscal ela se presta à cobrança de dívida ativa tributária ou não tributária, como eu já disse. Mas no momento em que é inscrito em dívida ativa, o crédito passa a gozar de presunção relativa de liquidez e certeza, de modo que cabe ao contribuinte desconstituir essa presunção. O direito do fisco, tecnicamente, então, ele é líquido e certo, enquanto o direito do contribuinte precisa de provas. Assim sendo, a compensação não seria cabível em sede de embargos à execução, exatamente pela ausência da liquidez e certeza do crédito do contribuinte, frente ao crédito do fisco, que é líquido e certo, que presume-se líquido e certo. Agora, o grande problema, na minha opinião, com relação a esse debate, é que se você parar para analisar friamente, os embargos à execução são, na verdade, uma ação de natureza constitutiva negativa, ou seja, os embargos de execução têm natureza de ação constitutiva negativa ou ação desconstitutiva, a mesma natureza da ação anulatória, e é o único instrumento para a defesa de mérito em sede de execução fiscal. A defesa de mérito em sede de execução fiscal, ela somente se dá por meio de embargos à execução. Você pode alegar pagamento, prescrição, decadência, desde que a prova esteja pré-constituída, em sede de exceção de pré-executividade. Agora, no mérito, você não pode alegar em sede de exceção de pré-executividade.
O mérito você só pode se defender em sede de embargo de execução. E aí que está o ponto principal da minha crítica a esse posicionamento do STJ, tendo em vista que, nesse caso especificamente, há uma limitação ao acesso ao judiciário quando o indivíduo não pode alegar em sede de embargos de execução aquela compensação que foi negada na esfera administrativa, até mesmo em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Eu, particularmente, vejo com muita clareza que, nesse caso, você tem uma impossibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa, né? Eu particularmente entendo que só seria afastado, né, o direito de alegar a compensação se não houve o pedido na esfera administrativa. Se esse pedido aconteceu e foi promovida a execução fiscal, e esse pedido ainda está pendente, eu sou a favor da suspensão da execução fiscal. Fica parada, esperando o fisco decidir se cabe a compensação ou não, porque se couber a compensação, aquela execução fiscal ela vai ter que ser extinta. Agora, se o fisco entender, na esfera administrativa, que não cabe aquela compensação, cabe ao juiz, na análise do direito, do mérito, verificar se a compensação ela é devida ou não, verificar se o indivíduo tem direito ou não àquele crédito. Eu, particularmente, vejo com muita clareza esse cabimento em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, né? Bom, o ponto é o seguinte, lá no STJ havia uma divergência que foi solucionada por meio de desembargos de divergência, no sentido de que a segunda turma entendia que os requisitos só valiam para o pedido de compensação aceito administrativamente. E a primeira turma entendia que era cabível em sede de embargos, inclusive aqueles pedidos de compensação que foram negados, né? Então, na segunda turma, o entendimento era no sentido de que cabia alegar a compensação em sede de embargos à execução, se houve um pedido aceito administrativamente, se houve deferimento administrativo daquele pedido, enquanto a primeira turma entendia que aceitava-se também a discussão em sede de embargos quando o pedido foi negado, né? Então, nesse caso aqui, no julgamento dos embargos de divergência, o entendimento dos embargos de divergência, só para repetir o número, né? 1795347, o entendimento firmado é mais restritivo, no sentido de que não cabe, em sede de embargos à execução, a defesa, no sentido de que há uma compensação, que houve um pedido de compensação negado administrativamente, né? Eu particularmente entendo que nesse caso há uma limitação ao acesso ao judiciário, sem sombra de dúvidas. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Você tem um aumento do contencioso. Por quê? O contribuinte faz um requerimento administrativo. Ele faz um requerimento administrativo de compensação e esse requerimento administrativo de compensação ele é negado pelo fisco, né, na esfera administrativa. O que o contribuinte vai ter que fazer agora? Ele vai ter que necessariamente promover uma ação judicial. Ele vai ter que necessariamente ir a juízo por meio de uma ação anulatória para levar a discussão ao Poder Judiciário. E qual é o grande problema? A ação anulatória por si só não suspende a exigibilidade do crédito. Deverá o juiz ou deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade na forma do artigo 151, inciso 5 do Código Tributário Nacional, ou o juiz irá exigir depósito, o que é um absurdo, a exigência de depósito num caso em que eu quero anular uma decisão administrativa que negou o meu pedido de compensação, né? Então, assim, tecnicamente, essa decisão do STJ, ela é uma decisão, na minha opinião, absurda, porque ela viola o acesso ao judiciário e ela aumenta o contencioso. E outra, se for promovida a execução fiscal, o contribuinte vai ter que garantir o juízo, ou seja, sofrer a constrição dos seus bens, para poder discutir um direito que lhe foi negado na esfera administrativa pelo entendimento do STJ. É de um absurdo ímpar essa decisão.
É de um absurdo ímpar essa decisão, porque, Gabriel, mas a lei é expressa no sentido de que não cabe. Gente, cabe ao judiciário interpretar a lei, né? Cabe ao judiciário interpretar a lei. Eu acho que o objetivo do judiciário é exatamente esse, verificar que essa lei viola o acesso ao judiciário. É simples. É simples. O artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, ela viola o acesso ao judiciário. Então, assim, nesse caso especificamente, eu entendo o argumento favorável ao artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Entendo que o objetivo é, olha, há uma inscrição em dívida ativa, há uma presunção relativa de liquidez e certeza desse crédito. Por outro lado, o contribuinte não tem um direito líquido e certo como tem o fisco. Mas calma, pera lá. Olha o resultado desse julgado. O resultado desse julgado é aumento do contencioso e aumento do prejuízo para o contribuinte. Nós, advogados tributaristas, beleza, a gente vai ter mais trabalho, como sempre. Agora, para o contribuinte, isso não é legal. Porque o contribuinte ele vai perder administrativamente, ou ele corre com o anulatório, ou ele sofre a execução fiscal e sofre a constituição de bens. Ele vai escolher. Ou ele apanha de um jeito, ou ele apanha de outro. Então, você tem um aumento do custo Brasil, você tem um aumento do custo da manutenção da empresa, da sua defesa, do exercício do contraditório, que é algo que não deveria acontecer. Então, na minha singela opinião, essa decisão do STJ, ela é uma decisão que coloca realmente, gera realmente um aumento expressivo do contencioso tributário, que tecnicamente não deveria aumentar, que há hoje um movimento pela sua redução. E esse é o grande problema. Entendeu? E tem mais. E tem mais. Perceba, você empurra o indivíduo para a necessidade de garantia do juízo. Por quê? Porque o judiciário hoje, em 90% dos casos, não dá tutela para suspender a exigibilidade do crédito. Não dá tutela. E se o fisco promove a execução fiscal, você tem que garantir para embargar. Aí você deve estar se perguntando assim, Gabriel, mas peraí, no meu caso já aconteceu e meu cliente já sofreu execução fiscal, então eu não vou poder oferecer embargos? Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma ação anulatória e distribuir por dependência aos embargos de execução, porque elas são conexas, e aí na ação anulatória você vai discutir o seu direito à compensação. No frigir dos ovos, eu vou ter um aumento de contencioso de qualquer jeito, e o contribuinte vai dar o seu jeito de se defender. Quem sai ganhando com isso? A sociedade? O fisco? Eu tenho muitas dúvidas se o fisco ganha. Eu tenho muitas dúvidas se o fisco vai ter grandes benefícios com esse tipo de postura, com esse tipo de entendimento. Sendo bem honesto com vocês. Mas é o que tem para hoje. Então, assim, presta atenção. O que até então era discutível, ou melhor, o que até então era cabível, né, em sede de embargos à execução fiscal, a alegação de compensação tendo sido ela negada ou deferida na esfera administrativa, hoje, para o STJ, não cabe a alegação em embargos à execução daquele pedido administrativo de compensação que foi negado na esfera administrativa, somente aquele que foi deferido. Aí também cá entre nós, né? Se foi deferido na esfera administrativa e o fisco promoveu a execução fiscal, o mínimo que tinha que acontecer era a aplicação da litigância de má-fé. Era o mínimo que tinha que acontecer. Aplicação da litigância de má-fé, e deveria haver uma alteração da jurisprudência brasileira para que fosse permitida a condenação do fisco em danos morais. Porque o indivíduo sofre com uma execução fiscal, sofre com uma inscrição em dívida ativa, sofre restrição de crédito e nada é feito com relação à fazenda pública pela cobrança indevida. Então, a gente precisa também mudar essa lógica. É muito fácil falar que o brasileiro ele é sonegador. É muito fácil falar que o brasileiro ele é devedor. Mas, por outro lado, ninguém fala das cobranças indevidas da fazenda pública e o judiciário, por sua vez, passa a mão na cabeça do fisco quando não condena em honorários, quando não condena em litigância de má-fé essas cobranças indevidas. E mais, quando o contribuinte ingressa com uma ação pedindo dano moral pela cobrança indevida e o judiciário nega. Nega sob o argumento de que não há essa responsabilidade civil do Estado, que foi um mero erro.
Então, a partir do momento em que nós tivermos um equilíbrio dessa relação jurídica, a coisa muda de figura. Mas enfim, o ponto que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte, não adianta mais. Estratégia processual de agora em diante, depois da decisão do STJ. Fez um pedido administrativo, foi negado o direito à restituição, o que você vai fazer? Vai partir para ação. Foi negado o direito à compensação, vai partir para ação anulatória e vai discutir isso com um pedido de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito. Ou vai esperar a execução fiscal e na execução fiscal você vai distribuir uma anulatória por dependência, porque não cabe mais alegar a compensação negada administrativamente em sede de embargos à execução. Ok, beleza? Fácil, molezinha? Então esse foi o Tributologia de número 79, a análise dos julgamentos dos embargos de divergência em RESP, número 1795347. Eu queria agradecer a audiência, o carinho de vocês, pedir, por favor, compartilhem. Compartilhem se vocês gostaram, compartilhem as informações, compartilhem esse Tributologia, deem o seu like, porque é sempre importante que a gente mantenha a discussão tributária em alto nível. Afinal de contas, vamos buscar sempre a democracia tributária. Esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho. Galera, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês em mais um Tributologia e semana que vem tem mais. Um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Se cuide, hein? Até semana que vem.